Fala pessoal, tudo bem? Gabriel da Recarga Clube aqui e hoje eu gostaria de gravar um vídeo para vocês sobre a nossa queridinha Liturhit Classic, trazendo para vocês algumas dicas e algumas coisas que eu tenho sentido, dificuldades que eu tenho encontrado nos meus atendimentos ao cliente. Então, queria trazer para vocês aqui umas dicas para que você possa tirar o máximo proveito da sua máquina e ter uma recarga muito eficiente. Como vocês podem ver, estamos com a nossa máquina aqui montada na nossa bancada da Recarga Clube, em cima do nosso suporte e também com o nosso adaptador. Aliás, vai ter um conteúdo específico só sobre essa bancada, que foi feita pensando em vocês e para se adequar a todas as máquinas que nós comercializamos. Mas é assunto para outro vídeo. Uma das primeiras dicas que eu gostaria de dar é sobre o giro livre da torre. O que acontece muito é que durante a operação da máquina, por N motivos que seja, algumas vezes o operador precisa voltar uma estação. E o que acontece? O Square Hatch, ele é responsável por fazer a indexação. Então, ao subir pela haste, quando ele chega nessa parte roscada ou torcida da haste, ele faz a indexação da torre, correto? O que acontece é que quando ele está aqui embaixo, se você decidir por fazer o giro, você vai encontrar uma certa resistência. Nesse momento, se você forçar, você vai danificar o seu Square ou a sua pinça, certo? Eu vou fazer esse vídeo depois com maiores detalhes, pertinho, para todo mundo entender melhor, de modo que fique mais claro para vocês. Mas uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é a maneira correta de fazer o giro da máquina, por qualquer motivo que seja para troca do calibre, para troca da torre, para remoção da torre, para manutenção, é acionar a alavanca até embaixo e aí você vai ter a torre livre. Pode girar tanto para um lado quanto para o outro. Então, está numa etapa da recarga, precisa voltar para sentar a ponta, ou a carga de pólvora não foi, ou você não fez o movimento até o final, por qualquer motivo que seja, lembre-se, aciona a alavanca até embaixo. Coloca a torre na posição correta. A dica aqui, lembra de colocar a torre um movimento antes, porque quando você retornar a alavanca, aí ela vai para o ponto correto. Essa é a primeira dica de hoje. Outra dica que eu vou passar para vocês é sobre o correto posicionamento da alavanca, e eu vou mostrar também aqui uma imagem de frente para ficar claro para vocês, e também sobre a troca de calibres, que muitas vezes o pessoal tem dificuldade no posicionamento correto de deixar para remover a torre e para encaixar novamente. Seguindo as dicas de hoje, você vai fazer isso com muito mais facilidade. E também, a questão da alavanca é muito importante. Essa alavanca, ela tem uma inclinação e ela tem um posicionamento correto para ser usado. Seguindo essa dica aqui, você vai fazer a troca da torre de maneira muito mais simplificada. Lembre-se, a alavanca até embaixo para que a gente tenha o giro da torre livre, ok? Para que o tiro fique livre e a gente não force o square. A dica é a seguinte, alinhar o die que está aqui na frente com esse parafuso que você tem aqui logo à direita, que é onde fica fixo o seu espoletador. Então você começa a girar alinhando ele, aplicando uma leve força para cima. Pronto, a sua torre foi desencaixada. Lembrando, pessoal, que quando você for fazer o encaixe da torre de volta, é importante verificar o posicionamento dessa parte plástica que encaixa aqui, essa parte quadrada da haste indexadora. Muitas vezes, ao reencaixar, como ela não se movimenta, você não vai ter dificuldade. Mas é importante você verificar, né? Nunca forçar, ou ela vai encaixar muito bem, ou você vai precisar dar uma giradinha, fazer um pequeno ajuste para que ela encaixe. Pronto, tá aqui. Você removeu e colocou sua torre de volta. Agora, pessoal, essa é uma dúvida técnica que o pessoal pergunta muito quando está fazendo a aquisição dessa máquina, que é sobre a troca de calibre. Então, eu estou aqui com duas torres montadas, certo? Não estou com polvorímetro em nenhuma delas, mas fica somente para vocês entenderem a facilidade da troca de calibre. O polvorímetro não iria interferir em nada, basicamente, nesse quesito. Trocou-se o shell holder que você está utilizando. Coloca o shell holder do novo calibre que vai utilizar. Lembra da dica de baixar a alavanca para deixar a torre liberada. Alinha com o parafuso aqui, pequena força para cima. Liberou uma torre. Encaixa o novo calibre que você vai trabalhar com aquele cuidado que eu falei para encaixar corretamente a parte quadrada do indexador dentro do receptor aqui do firehole e pronto, o calibre da sua máquina está trocado, você está pronto para trabalhar com outro calibre. Só se preocupar com a pólvora correta, o tipo de espoleta que você vai utilizar e pronto, o calibre já foi trocado. Agora, pessoal, vamos falar da inclinação da alavanca da Liturhit. Como vocês podem ver, a alavanca ela vem com uma inclinação para um dos lados, ela não é uma alavanca reta. Então, na hora de fazer a fixação da tua alavanca, o correto é que ela esteja desse jeito, com a inclinação voltada para o lado direito. Por quê? Isso vai afastar a mão do operador, tanto do espoletador quanto do polvorímetro.
vai permitir você fazer as suas recargas de maneira correta e muito mais assertiva. Então, algumas vezes eu vejo o pessoal coloca essa alavanca virada para trás, com essa inclinação virada para trás, ou muitas vezes para frente. A melhor maneira de você deixar a sua alavanca aqui na questão de posicionamento é que essa alavanca fique quase 90 graus. Ou seja, aqui como estamos usando o suporte, ela vai acabar passando um pouquinho da linha de 90 graus, mas ela vai ficar muito perto disso. Então lembre-se, alavanca voltada para o lado de fora, a parte da inclinação voltada para o lado de fora, o ajuste dela aqui, o mais perto que conseguir da máquina, aí fazemos o aperto dela aqui, opa, escapou aqui, fazemos o aperto dela, e o posicionamento dela aqui embaixo é quase 90 graus, de maneira que você aproveite o máximo do ciclo dela e faça o mínimo de esforço necessário para fazer essa indexação. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. E se você tiver qualquer dúvida técnica sobre a Liter Hit Classic ou qualquer outra das nossas máquinas, é só nos procurar. Pode ter certeza que vamos achar um meio de sanar a sua dúvida, resolver o seu problema, para que você tenha a sua máquina 100% operacional. Porque, como já foi dito uma vez no nosso lema de pós-venda, o nosso pós-venda só pode pensar em cessar quando o cliente tem uma máquina correta para a sua necessidade, para a sua recarga. Beleza, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom!